noite, turma, beleza? Aqui é o tio Vitor, eu sou evangelizador aqui no Jefa e está começando mais uma aula para vocês, beleza? E o tema hoje é moral cristã. Vamos entender então um pouquinho o que é a moral cristã? Tirar esse entendimento para nosso aprendizado? Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial? Então vamos lá? Convido a todos a fecharem os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus. Pai nosso de Emmanuel, nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento total de todo o mal. Não permitas que venha-nos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Bom, turma, então vamos começar como? Querendo saber o significado da moral, né? Para começar, a gente tem que entender o que é a moral. Eu poderia procurar no dicionário o significado e trazer aqui para vocês, mas aí vai misturar moral com ética, com um monte de outras coisas que não é o nosso objetivo aqui. Então, para ser mais direto, porque afinal de contas nós não estamos falando de qualquer moral, nós estamos falando da moral cristã, que é a moral do Cristo, correto? Então, nada melhor do que a gente recorrer ao Livro dos Espíritos. Afinal de contas, ele vai trazer para nós o que é moral. Então, eu já queria até aproveitar e deixar aqui uma indicação. Vocês já sabem ler, poxa, por que eu não vou indicar um livro, né não? Então, eu queria deixar aqui para vocês essa indicação. É um livro muito pequenininho, chama Espiritismo para Crianças. Vou deixar ele aqui ou aqui. É melhor deixar no centro, né? Ou, sei lá, depois eu ponho. Mas esse livro, ele foi escrito por Kai Barchuter. Na verdade, ele não escreveu o livro. Ele fez um compilado das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, direcionado a esclarecimento para as crianças. Então, assim, fica fácil de vocês terem conceitos que são básicos para que nós possamos entender a doutrina, beleza? Então, peça o seu papai, sua mamãe, né, para poder ver se consegue adquirir esse livro. Se não conseguir comprá-lo, ver se consegue baixá-lo da internet. O importante é a gente estar sempre tendo boas leituras e com certeza essa é excelente. O meu tá aqui, quer dar uma olhada nele? Olha só, tá vendo? E esse aqui eu ganhei do meu pai, eu tinha acho que 10 anos de idade. Li ele rapidinho, ele já tá até com as páginas amarelas. São 54 páginas e a folha é bem pequena. Então fica a indicação do livro aí, bacana, né? Agora vocês vão pegar e vão ler, que depois eu vou fazer pergunta para ele. Brincadeira. Mas no Livro dos Espíritos vai trazer para nós qual que é o conceito de moral, correto? E é a pergunta 629 que Allan Kardec fez aos Espíritos. E ele perguntou assim: que definição se pode dar da moral? Então, os Espíritos respondem a Kardec: a moral é a regra do bem proceder, isto é,
se distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral trata-se de um conjunto de valores, normas, noções sobre o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que é permitido. E dentro de uma determinada sociedade, igual que nós estamos inseridos aqui na Terra. Assim, a moral tem a ver com os valores que regem a ação humana, enquanto nós estamos convivendo socialmente. Então, tendo assim um caráter normativo. E que norma seria essa? Se é moral cristã, seria a norma do Cristo, correto? E Jesus e a moral cristã nada mais é que vivendo no seu tempo, na época que ele esteve aqui encarnado entre nós, ele constituiu valores universais únicos, que pela profundidade e extensão modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Para o Espiritismo, esses são valores, esses valores são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de mundo, a interpretação da realidade. Correto? O Espiritismo ele entende que o significado de Jesus encontra-se no seu exemplo de vida, fazendo, demonstrando a viabilidade de um padrão. Esse padrão é um padrão de comportamento. Foi a força de seu exemplo que deu significado à sua existência. E não a uma série de mitos, interpretações e dogmas que foram agregados no entendimento da sua mensagem ali por nós seres humanos. Portanto, é fundamental que o espírita possa fazer a distinção, do que é realmente o exemplo de vida de Jesus. O Espiritismo ele não recorre à ideia de milagre, não existe para a doutrina. Para justificar algumas situações da existência de Jesus, nós temos que ter atenção e verificar que ali ele colocou em prática foi o seu conhecimento e a sua capacidade mediúnica. Como vocês sabem, todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, Jesus fez a utilização, foi do seu conhecimento e da sua mediunidade. E os homens daquela época tinham aquilo como milagres, porque, afinal de contas, eles não entendiam nada sobre espiritismo, correto? Então, ele não era realizador de acontecimentos fantásticos, Apesar da sua importância, Jesus não se confunde com Deus. Não é a sua encarnação, ou seja, ele não é Deus encarnado. Ele era filho de Deus, como todas as criaturas são. Deixar de confundir Jesus com Deus permite reconhecer o valor que esse Espírito, Jesus, alcançou. Pelo exercício desse conhecimento, pela compreensão da lei de amor, que é a lei fundamental do universo. Considerar Jesus como um divino é retirar dele uma característica fundamental, a de que ele é um ideal possível de ser alcançado. E chegar ao patamar dele é possível. Basta nós escutarmos o que ele disse. Então, estamos aqui para evoluir. Então, eu trago aqui alguns exemplos de homens que até então nos parecia ser homens comuns, mas que, por ter se embasado na moral cristã e nos ensinamentos de Cristo, viraram espíritos assim, de altíssima envergadura. Um deles é o nosso querido Francisco de Assis. Tá vendo a figurinha dele aí? Outra pessoa também que
se embasou nos conhecimentos do Cristo? Madre Teresa, que é uma pessoa tão boa quanto ela, não é verdade? E outro, Mahatma Gandhi. Quantas palavras que nos fazem pensar no bem e no amor, na fraternidade, na ajuda ao nosso irmão, quanto esse homem nos deixou, né? Tantas palavras que nos fazem refletir e até mudar o nosso modo de ser, correto? Jesus, em sua existência cósmica, ele é o caminho, a verdade e a vida em sua multiplicidade. Seus ensinamentos, o seu comportamento, os seus exemplos e os de outras pessoas que se identificaram com essa sua proposta foram desenhando e construindo, né, um código, um padrão. E esse padrão é a referência, né, para nós aqui na humanidade. Jesus é o padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu próprio futuro. Jesus é um exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Então, ele realmente fez um padrão aqui na Terra. E esse padrão é a moral cristã. Entendido? Então, galerinha, vamos terminar? Espero que todos tenham entendido. Vamos para a nossa prece final? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor, nessa noite que as estrelas reluzem, como sempre no universo infinito, venho lhe pedir graças, proteção, saúde e paz para mim, minha família e meus amigos. E que tenhamos uma noite com lindos sonhos, amor, bondade e repleta de felicidade. Que a maldade não nos atinja de forma alguma. Rogo-lhe que ao amanhecer renove as nossas forças e continue a guiar nossos passos e a nos cobrir com teu manto de proteção, para assim continuarmos evoluindo no belo ciclo da vida. Amém. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o padrão de moral de Jesus. Procura lá na Bíblia os ensinamentos dele, percebam os exemplos que ele nos deixou, para que possamos tentar praticar, né, fazer parte dessa moral cristã, tá bom? Abraço e fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.